Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início ao nosso 11º episódio do Podzoli. Já chegamos aí, né, Léo? Ao 11º episódio. Chegar ao nosso propósito, né? Que é passar informações, receber grandes profissionais aqui do mercado imobiliário. Quero deixar aquele abraço ao nosso patrocinador, Varejão do Piso. Abraço Israel, abraço toda a equipe do Varejão do Piso. Varejão do Piso hoje presente em 10 lojas no DF e em torno, uma empresa de materiais de construção especializada na fase de acabamento e conhecida como Shopping do Porcelanato. Então, construtor, você que estiver fazendo uma obra, construindo seu imóvel, Varejão do Piso. Vamos deixar aqui o Instagram, o site, corre lá, que é qualidade e preço baixo. E hoje estamos aqui, temos a honra de receber Laura Fernanda, arquiteta, nascida em Unai? Isso, Unai, Minas Gerais. Hoje morando em Brasília, é profissional especializada em projetos de iluminação, certo? Certo. E assim, junto comigo, Léo Ricardo, meu sócio na Casoli, engenheiro civil, acho que todo mundo aí já conhece, tá famoso. E assim, Laura, é uma honra te receber aqui Muito hoje. obrigada, o Muito prazer obrigado é meu. mesmo. E para começar o episódio, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até iniciar aí sua carreira como arquiteta. Ah, perfeito, vai ser um prazer. Bom, então, eu fui uma pessoa que sempre gostou de atividades práticas, gostava muito de desenhar, e meu avô também, ele é mestre de obras, e assim, eu sempre tive nesse meio. E mais ou menos ali, por volta dos 12 anos, meu irmão estava entrando na faculdade, e ele chegou com um panfletinho em casa, e eu falei assim, mãe, que faculdade envolve desenho? Aí ela foi me apresentou algumas, ela falou arquitetura, design e desenho industrial. Legal. Aí eu comecei a pesquisar e tudo, me apaixonei por arquitetura. E assim, é engraçado que desde essa época eu sempre corri atrás para fazer a faculdade, né? Porque na minha cidade não tem arquitetura, Nossa. Tem na cidade vizinha, mas eu queria vir aqui para Brasília, porque eu sei que aqui o ramo de arquitetura é muito bom, sempre né? foi o objetivo. Exatamente. Então, assim, desde aquela época eu sempre pesquisei muito. E é engraçado que depois que eu entrei na faculdade, que eu consegui, né, realizar esse sonho, minha mãe me contou de um episódio, assim, quando eu era criança, que eu nem sabia. Acho que a arquitetura tá em mim desde criança. Exatamente. Já nasceu com esse talento. Diz ela que uma vez, meu pai estava falando de reformar a oficina, né? Que meu pai mexe com... Ele é torneiro mecânico e ele queria reformar a oficina dele, o espaço. E eu, ouvindo a conversa, assim, dos dois, saí lá de fininho e fui desenhar a planta da casa. Nossa, que legal. Aí eu cheguei assim, entreguei pro meu pai e falei assim, ó pai, essa aqui que vai ser a sua oficina. Aí eu coloquei cada lugar, até a casinha do cachorro. Quantos anos você tinha? Aí eu tinha por volta de uns 6, 7 anos. Nossa, então que legal. Acho que tá comigo assim Já desde veio, sempre. desde... E aí foi assim, eu corri atrás, vim fazer faculdade aqui em Brasília. E gostei da cidade. Teve uma época que eu voltei para Unai por causa da pandemia, mas retornei há pouco tempo. Eu tô desde maio do ano passado aqui. Ah, que legal, que legal. Bacana. História bacana. Legal. Antes de fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, quero também apresentar uma novidade que nós temos agora no Podzoli. No nosso plano de expansão, Laura, a gente sempre procurou fortalecer a nossa imagem com pessoas que têm um propósito e crescimento, né? E nada melhor do que a Casoli, o Podzoli, se juntar com grandes marcas. Então, a novidade que nós temos a partir de agora é que o Podzoli tem um novo parceiro aí, que é a Saga Volkswagen, aqui de Brasília. Agradecer aí o pessoal da Saga Volkswagen. E aproveitar o momento para fazer a primeira pergunta. A Saga é especialista em novidades, veículos e, no caso da arquitetura, o que você utiliza, Laura, para se antenar às tendências do mercado,
de arquitetura, do mercado de imóveis. Quais são os mecanismos, os meios que você utiliza para se atualizar e entregar essas novidades para os seus clientes quando você faz os projetos? Bom, todo ano a gente tem algumas feiras que acontecem, né? Bacana. As principais no ramo de arquitetura são a Casa Cor Bacana. e também a Expo Revertir. Inclusive eu estive lá, foi esse ano, né? Bacana. Acredito que faz 2 meses atrás, Certo. não me recordo a data. Mas assim, esses eventos eles trazem as tendências da arquitetura. Bacana. A Casa Cor é voltada mais para o público, para os arquitetos, né, que eles constroem espaços, cada arquiteto constrói um espaço, mas eles utilizam de materiais, de equipamentos que estão assim na tendência. Já a Expo Revestir são marcas, por exemplo, Deca, Biancogress, eles trazem essas marcas e trazem os lançamentos, seja de porcelanato, pintura, cor do ano. Então é voltada mais para fornecedores e também arquitetos, que estão ali, né, para conhecer as novidades do ano. Então a gente sempre sai com amostras. E faz um network bacana Exatamente. também nesses eventos, né? Assim, nossa, eu fiquei encantada. É uma maravilha mesmo. Tem várias lojas, inclusive algumas lojas que eu gosto, alguns fornecedores que eu gosto de usar. Fui lá nos estandes, assim, maravilhosos. Então, normalmente, para as tendências, eu sempre busco esses eventos e também tem o Instagram. Então, tem o Instagram da Expo Revestir, também tem o da Casa Cor. E muitas outras páginas também, Com certeza. né? Hoje em dia, a Exatamente. rede social, eu mesmo, como corretor de imóveis, eu gosto muito de assistir algumas séries, né? Corretores de Beverly Hills, tem outras inúmeras na Netflix. E assim, eu vejo muitas informações válidas nessas séries. Então, assim, existem os específicos, né? Mas Exatamente. existe também ali na própria internet, ali no próprio Instagram. Se Você você consegue acessar. tiver curiosidade e ali pesquisar, velho, tem muita coisa legal. Hoje está ali pra bem você. mais fácil, né? Você ter acesso a conteúdos de qualidade. Antigamente era né? por revista, você tinha que Exatamente. assinar a revista, aí Assinar toda a vez revista. chegava. Exatamente. Exato. E hoje em dia tem uma facilidade, uma praticidade muito grande, né? Em relação a essas tendências aí do mercado. E aí, Pedrinho, qual que é a sequência? Então, quero fazer mais uma pergunta para você. Assim, eu estou aqui para aprender também. Bacana. Eu sou especialista em venda, intermediação, relacionamento com pessoas ali. Eu me coloco como especialista em pessoas. É o meu forte. E assim, eu estou aprendendo muito com o Léo, questão de engenharia, de obra, estou sempre indo com ele. Custo. Né, Léo? De É bom custo. que vocês se completam Sim, também. de fazer projeto de viabilidade, né? Tô Exato. aprendendo muito e assim, nessas entrevistas que a gente está fazendo aqui, o bacana é isso. Todo episódio eu falo, caramba, velho, tanta coisa que eu tô aprendendo. E tenho certeza que com você aqui, acho que é a primeira arquiteta Exatamente. que a legal, eu gente, sabia. exatamente, que a gente está recebendo aqui. É a 01, já E assim, recebeu. eu tô aprendendo muito também. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é como você vê o futuro da arquitetura, especialmente considerando as mudanças, né, que são muitas o tempo todo, e as necessidades, preferências dos seus clientes. Como que você vê esse futuro aí? Você tá observando que a mudança ela tá vindo rápido, tá mudando as coisas muito rápido. Eu vejo, atendendo os clientes, que as preferências dos clientes ali mudam o tempo todo, né? O cliente, muitas vezes, antigamente, você vendia muita casa com 3 suítes, era tranquilo. Cara, questão de, né, Léo, muito rápido, assim, já começou a mudar essas preferências do que o cliente está buscando. Na hora dos projetos ali também, tem essas mudanças, geralmente segue um padrão ali, os projetos, as pessoas chegam com as mesmas coisas, ou essas mudanças acontecem o tempo todo também na questão da arquitetura? Olha, normalmente cada cliente ele chega com seu programa de necessidades bem definido. Mas existe um padrão, assim, você identifica um padrão ou muda Cada muito de caso é cliente um para caso. cliente? Olha, tá seguindo o padrão, por exemplo, conceito aberto. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar com esse bacana. conceito aberto, então assim, sala de estar, jantar, cozinha, tudo Tudo integrado. integrado. Eu amo Nossa, esse fica conceito. maravilhoso. Aí normalmente tem a área gourmet lá no fundo, né, que você Isso. consegue ter essa... Eu comentei com o Léo isso Acesso hoje, que eu visual, gosto de né? entrar na casa e ver a piscina já lá no fundo. Nossa, Assim, ainda mais eu quando amo. tem aqueles elementos, aqueles revestimentos naturais, fica Exato. maravilhoso. Então tá virando um padrão essa questão de conceito aberto. Exatamente. Assim, é o que- Antigamente já não era. Antigamente a gente tinha uma cozinha separada do restante Exato. da casa, fechava uma porta, pronto, acabou. Hoje em dia ainda tem alguns clientes que preferem esse padrão antigo. Eles falam, não, eu não quero que a bagunça Veja. fique exposta, Exato. exatamente. Bagunça da minha Vamos deixar ali no cozinha. cantinho, exatamente. Mas assim, geralmente esse padrão já está habitual.
E agora uma coisa, como eu estou mexendo muito com a arquitetura de alto padrão, que o pessoal tem procurado bastante a parte de automação residencial. Então a tecnologia está chegando para ficar, exatamente. Além de ajudar no dia a dia, né, porque torna as coisas mais fáceis. Por exemplo, você chega em casa, dá um comando de voz, ou então mexe no celular, você consegue. Então, de interruptor. Exatamente. Não tem aqueles interruptores. Hoje em dia é um keypad. Se não tiver um Alexa ali para. Exatamente. Você tem um keypad, que é um quadradinho lindo. Legal. Você escolhe ali as teclas que vão ficar, o que vai estar escrito. Orna com a casa e não precisa desse monte de interruptor. Mas, assim, a automação está chegando para ficar mesmo, igual cortina motorizada, iluminação, áudio, vídeo, tudo isso está chegando para ficar. Que legal. E assim, você sempre está, na hora que chega um cliente ali, o papel da arquiteta é sempre estar funcionalidade, passando essas informações para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente não tem essas informações, nem sabe que depois isso existe, constrói, né? E cadê a informação? Você não me passou antes, então eu já gosto de deixar tudo bem claro, assim. Não, aí a pessoa pode decidir. E mesmo que ela não coloque no momento, a gente já deixa toda a infraestrutura pronta. Para no futuro a pessoa poder colocar. Né? Não, a gente trabalha com incorporação também, né? A gente aqui, a Casoli hoje vou botando aí que é o nosso principal hoje, que a gente está focado muito, disponibilizando muito tempo. E a gente constrói alguns imóveis para investidores, para venda, né? E eu, como corretor de imóveis, é a minha parte ali do processo ali, é identificar, eu identifico muito isso. Eu falo, o que os clientes estão buscando hoje na hora da compra, quando é para construir um imóvel ali para venda, é isso. Automatização, é uma casa inteligente, é um projeto de iluminação, que a gente vai falar muito sobre isso depois. Então, assim, a minha parte é identificar essa procura, para hora de construir, eu falar para o Léo, passa para o investidor, coloca aí no projeto que o pessoal está buscando muito isso aqui. Exatamente. Se não tiver, até pode atrapalhar. Existe meio que um padrão e existe alguns diferenciais. Aí até, inclusive, quando ele comentou sobre o estudo de viabilidade, a gente faz esse estudo e mostra para o cliente que o custo-benefício vale a pena, né? Às vezes na cabeça do cliente ele ainda não está igual você comentou. Tem gente que ainda está um pouco preso ali àquela questão do projeto antigo, da cozinha separada. Da mesma forma, tem alguns clientes que falam, não vou usar isso não e tal. Mas assim, você tem que pensar que o imóvel é um investimento, né? Até porque no futuro ele pode querer vender. Pode querer vender, exatamente. Então é muito mais fácil já deixar previsionado, que hoje mesmo a infraestrutura para ter um interruptor inteligente só precisa ter um fio a mais, um neutro chegando ali para você fazer a substituição. A mesma coisa com esquadrias. Tem muita gente, antigamente usava muito blindex. Blindex, exatamente. Hoje em dia tem muitas pessoas que usam por causa do preço. Só que eu sempre falo, a esquadria de alumínio ela é muito melhor. Muito melhor. E em várias coisas, por exemplo, a vedação é melhor. Acústica, térmica, exatamente. Não entra poeira. Sim, recentemente eu peguei uns clientes que eles queriam colocar blindex. Eu expliquei os prós, os contras. E assim, eu falei, se no futuro você for vender, se tiver num blindex, não vai valorizar tanto. Exatamente. Se você coloca uma esquadria, vai valorizar. Cara, é investimento, né? Tem que apresentar como investimento, não é como gasto, né? A casa é perfeita. Tem gente que deixa de comprar, de fazer uma proposta na casa por conta que é blindex. Exatamente. Porque o cliente ele não vai ter essa ideia de, eu vou comprar e vou mudar. Ele não vai querer mexer com obra. Ele já vai querer a casa ali do jeito que ele sonha, entendeu? Então é importante mesmo a parte do arquiteto, do engenheiro estar passando essas informações, essa mentalidade. A mentalidade. Para as pessoas. Exato. E fora que, assim, além dessa questão da tecnologia, né, a Laura também deve perceber muito isso, a questão hoje da sustentabilidade é algo que vem muito forte. Então vem sistema de energia fotovoltaico, sistema de aquecimento solar. E a gente apresenta todas essas opções para o cliente para ele entender que é, de fato, um investimento. Uma dúvida minha, né? pessoal, agora que surgiu no projeto ali, quem vai desenvolver, é a arquiteta que já coloca toda essa questão de energia fotovoltaica, no projeto ali já vai todas essas informações? Eu mexo com a parte arquitetônica, então geralmente na planta de cobertura, que é a planta do telhado, eu deixo especificado o local, exatamente a previsão, mas tem os especialistas que vão fazer todo o cálculo necessário. Exatamente. Porque aí nesse caso, se o cliente já for implementar, vem no projeto de instalações elétricas, né? Ela faz a alocação de um espaço para colocação das placas de recepção da energia solar, né, energia luminosa. Legal. E no caso então, da execução, na construção do imóvel, eu já até teve uma dúvida, a gente teve um cliente hoje, né? O cliente, você vê como é que as pessoas precisam de informação, né? Ele veio ver um terreno com a gente aqui hoje. E ele, Pedro, por onde eu começo? Eu quero construir, o que eu tenho que fazer? Fica perdido. Entendeu? É como ele quer financiar terreno e obra, a gente direcionou ele
para uma parceira nossa, que a gente já até entrevistou Correspondente ela já aqui, bancária. Efigênia, grande abraço, Efigênia, acompanha a gente aí. E assim, a gente falou, primeiro passo, você vai ver a questão do financiamento, o banco vai liberar para você ali, o que você vai precisar aportar. Exato. Depois, arquiteto, Exatamente. para ir Pra fazer fazer o o projeto, para depois, com o projeto feito, a gente conseguir Vai pro passar um engenheiro, orçamento. exatamente. Porque muitas vezes, eu vou deixar até você falar um pouco sobre isso, Exato. muitas vezes eles querem que o Léo, que a gente aqui como construtora, já passe um orçamento, quanto que é pelo metro quadrado. Exato. Gente, não, não. cada projeto é diferente, É de tem que ver como é que vai ser o acabamento, como é que vai ser tudo para poder passar. Então, o primeiro passo, vamos sentar É com a igual eu falo, arquiteta. cada projeto é único. Exatamente. Exatamente. O Léo também fala muito isso. Eu falo exatamente isso, Então, porque queria até assim, que você complementasse um pouco sobre essa questão de precificar a exato, obra. porque assim, como a gente atua muito na questão executiva de obra, a maior parte, né, das pessoas que vão construir, elas têm noção de preço através de pedreiro ou mestre de obras. Então, normalmente, eles não vão procurar o engenheiro logo de cara porque já acha que vai ficar mais caro e tudo mais. Então, o fulano me indicou o pedreiro, o mestre de obras, e o mestre de obras sempre cobra no metro quadrado. Mas tem muito mestre de obras que ou toma prejuízo ou dá prejuízo para o dono da obra justamente por isso, porque, como você falou, cada projeto é único. Cada projeto tem seus detalhes, tem suas nuances. Então, o pedreiro dá um orçamento de 1 metro quadrado para fazer uma casa simples. Aí chega um a casa projeto tem os gigante. balanços, pé direito elevado, aquela estrutura mais complexa. E aí o cliente procura a gente, falando nesse sentido, quanto que é 1 metro quadrado? Quanto que eu vou gastar? Eu falo, meu amigo, primeiro, eu preciso ter pelo menos a ideia do projeto. Você já fez o projeto de arquitetura? Você já tem a planta? Você já tem uma área, pelo menos para que eu te dê uma média, um preço médio. Aí, não, mas eu quero ter, minha casa precisa ter 3 quartos, 3 suítes. Aí eu chuto mais ou menos um valor. Olha, para o que você quer, você vai precisar de uma área de pelo menos Você dá uma uns média 200, ali, média, né? 200 Mas- metros quadrados e o preço médio é esse. Mas normalmente os clientes eles fazem o processo inverso, né? Eles já querem saber Inclusive, o muitas preço. pessoas assim já me procuraram quando a obra está acontecendo. Olha aí. Caramba! Porque eu faço muito projetos complementares, são na parte de interiores. Bacana. Então, assim, pontos elétricos, hidráulicos, paginação de piso, toda essa parte de interiores mesmo. Aham. Porque o arquitetônico seria como se fosse a casca da Exato, casa. perfeito. Mas a gente não entra tão a fundo. Aham. Então, muitas pessoas me procuram assim na fase que Já era para tá ter me procurado há muito antes. tempo atrás. Mas Exatamente. acontece, é falta de informação. As Exatamente. pessoas não sabem. Aí pega uma pessoa ali que também não tem muito conhecimento, Exato. aí mostra a direção totalmente errada para Isso. a pessoa começa ali. ficou barato, vai por aqui mesmo. Exato. Não é bem assim. E outra dúvida minha, eu vou tirar um monte de dúvida aqui hoje. Eu não vou Pode nem, tirar à eu não vou nem vontade. seguir roteiro mais, que Ave Maria. Pronto. Questão de tempo, por exemplo, o cliente chega para você hoje, quer fazer um projeto. Você tem uma média de tempo para desenvolver o projeto ou vai depender também de um projeto para o outro? Ou existe uma média? Não, varia bastante. Por exemplo, a pessoa pode me procurar querendo apenas o projeto arquitetônico. Então, se for só o projeto arquitetônico, é um prazo. Mas se a pessoa quer que eu entre ali desde o arquitetônico até a parte de complementares, aí o tempo é um pouquinho maior. E também depende da metragem quadrada da casa. Então, quanto maior a casa... Uma casa de 250 metros de área construída. Pelo menos, se for o projeto Completo. mais ou menos 4, 5 meses. Então é interessante ela me procurar 4, 5 Olha aí, meses. então, tô perguntando porque tem um cliente nosso que eu falei para ele assistir hoje que ele ia aprender muito sobre isso. Tá aí, ó. Exatamente, porque são fases que a gente passa, né? Então a gente tem a fase do estudo preliminar, depois que é aprovada a gente vai para o anteprojeto, aí depois vai para o projeto executivo. Então, assim, são etapas que a gente passa. E fora que nessa fase de projeto, né, Laura, acontecem muitas alterações, né? Porque é ali que a gente vê os problemas também, antes de ir para a obra. Exatamente. Então, por exemplo, eu faço, só um exemplo, eu faço um projeto arquitetônico, passo para você fazer o estrutural. Exato. Pode ser que aconteça de um pilar pegar numa janela. Exatamente. Imagina se fosse para a obra antes Exatamente. do seu. Exatamente. Já teve alguns problemas. Né? Exatamente, eu falo sobre isso. E aí é uma preocupação que eu tenho também, e eu passo isso para os clientes, que hoje a gente já nem discute mais a questão de preço, sabe? Quando a gente percebe que o cliente ele só quer preço, mais barato, tudo mais, a gente não está buscando qualidade. Exatamente, ele não está buscando qualidade. Então, e também aquele cliente que quer tudo muito rápido. Como você falou, você dá uma estimativa de 4 a 5 meses. E aí, quando vai para o projeto estrutural, como já tem toda essa definição, a gente consegue fazer um pouco mais rápido, porque já está definido, não tem ambiente. Então, a gente vai compatibilizar, porque já está toda a colocar planta ali estrutura. para vocês. Exatamente.
Mas aí, às vezes, na cabeça do cliente, ele acha que a gente tem que fazer mágica e ainda Às não vezes querendo nem fecha pagar. com você, fica procurando um que vai falar Exato. que entrega em 60 dias, né? Exatamente. Não existe Não, isso, então, mas gente. tem gente- Exatamente. Mas sabe o que E aí, acontece? Deixa onde que eu queria... Para não fugir. Sabe como é que isso acontece? Ah. No caso do Léo também. A pessoa fala que vai fazer isso com 5 meses, porque é o prazo médio mesmo. Aí chega um ali só para pegar Exato. o projeto, E promete vai que ficar faz você em- em 60. Mas ele vai entregar em 5 meses. Só Mas que só para Exatamente. pegar, entendeu? Exatamente. Acontece muito Eu isso. não, eu já demais. gosto de Igual tudo organizado. Até Exato. mesmo Isso é verdadeiro. Fazer a toda vez que eu pasta de fecho, eu entrego um projeto. cronograma Exatamente. das fases que a gente vai passar. Então, por exemplo, estudo preliminar de 20 a 25 dias úteis. É só um Aham. exemplo. Certo. Aí pro anteprojeto, mais tantos dias úteis. Eu já Exato. gosto de deixar tudo alinhado assim para a pessoa seguir. Especificado, Exatamente. exatamente. Questão de obra também. Até para a né, Léo? pessoa criar aquela realidade temporal, né? Porque o problema também que eu vejo muito, por ser um engenheiro que atua mais na parte executiva, eu já atuei na parte de projeto, estrutural, instalações, por exemplo, quando o cliente ele procura apenas a questão de economia, aí ele contrata um arquiteto bom, que cobrou um preço justo, e aí ele passou lá 4 meses, 5 meses para o projeto ficar pronto, e aí depois ele quer contratar o engenheiro mais barato, para fazer em 15, 20 dias, já está com o estrutural pronto e tudo. Aí eu falo, é uma conta que não fecha. Por quê? Porque muitas vezes acontece exatamente isso. Teve uma obra que eu executei, que o projeto arquitetônico foi feito separadamente, depois passou para um engenheiro, que eu não conhecia o engenheiro, ele fez o projeto, o cliente veio para que a gente executasse a obra. Certo. E aí, o engenheiro não fez compatibilização do estrutural com o projeto de arquitetura, e simplesmente tinha uma janela e um pilar passando no meio da janela. Ah, você Aí contou estraga isso. toda a estética da Aí você casa. pensa. Exatamente. Aí a gente teve Aí que é a hora que rever o cliente se frustra. toda a estrutura por conta disso, para ver se tinha como tirar aquele pilar, realocar aquele pilar, e a bomba fica para quem? O executor. A culpa é minha. Outra Entendeu? dúvida. Agora começou a vir dúvidas aqui, que vocês dois vão responder. Assim que é bom. Vocês vão Isso é responder bom. para mim. Ah. Então, o ideal seria o cliente já contratar e já sentar desde o início com o arquiteto e com o engenheiro? Seria o cenário ideal? Se a Para o engenheiro já também, ou não precisa? Você pode começar pelo arquitetônico. Depois que Exato. você faz todo arquitetônico, pode ir para um engenheiro que ele tem escolhido. Se a empresa tiver um engenheiro também, os dois já vão trabalhando em conjunto. Exato. Mas a gente consegue fazer o arquitetônico, passa para o engenheiro. E a gente vai fazendo toda essa comunicação. Porque O Isso, importante tem que ter essa comunicação. Exatamente. O importante É é a a comunicação. comunicação. Exatamente. Da comunicação, Porque que acontece muitas muito. vezes- O Léo já me contou vários casos Isso. aí. É o de ter é o que normalmente não acontece, a comunicação. Ele contrata um arquiteto daqui, aí seja um arquiteto bom ou não, que cobrou preço justo ou não, depois que fica pronto, ele joga para um engenheiro fulano, que os dois não se conversam. E aí o cara simplesmente pega o projeto de arquitetura, joga ali os carregamentos e faz a distribuição. E a bomba cai na obra. E a bomba cai na execução. Exatamente. Então, como já tem muito tempo e a gente já adquiriu uma expertise nesse sentido, então, por exemplo, quando chega na parte de marcação de alvenaria, aí eu já vejo se teve compatibilização ou não de projeto, eu já ligo para os dois. Se é uma situação em que foi um engenheiro que fez um arquiteto e os dois não unificaram os projetos, eu já ligo para um e ligo para outro. Falo, fulano, a situação é a seguinte, eu tenho aqui no projeto estrutural que os pilares é para ficar com tal espessura. Aí no projeto de arquitetura as paredes estão com tal espessura. O que a gente faz? Eu sigo de quem? Aí junta os dois e aí define. Resolvem, né, Exatamente, porque senão a bomba fica para quem está executando e eu tenho que resolver problema de um e de outro que deveria ter sido feito na fase de projeto e foi a comunicação. Então, minha opinião é de que o ideal seria esse. Você começa pelo projeto arquitetônico, mas você já sabendo quem é o engenheiro que vai executar, e quanto antes você conseguir fazer essas compatibilizações, melhor. Porque já tiveram situações, por exemplo, também, de uma casa que não tinha telhado, era laje impermeabilizada. E aí considerou as descidas de drenagem pluvial embutidas na parede. E aí, no projeto de instalações, o engenheiro que fez o projeto definiu que tinha que ser um cano com o mínimo de 100 milímetros de diâmetro. Não tinha como passar por dentro da estrutura. Não tinha como, porque a viga que ia passar na direção daquela parede, o cano não passava por dentro da viga. Ou ele tinha que passar por dentro da parede ou por fora da parede. E aí vai alterar o projeto de arquitetura, vai ter que criar uma parede falsa, um shaft, ou então vai ter que jogar para fora, criar um caixote. Então muda a estética.
e aí o cliente coloca a culpa em quem? No que está executando. Exatamente. Caramba. Aí a culpa fica para o executor, sendo que isso tem que ser definido sempre em projetos, juntando os E dois, o outra arquiteto coisa, com o engenheiro. Por isso que é vai importante os dois projetar. profissionais juntos. Você não exato. consegue Comunicação, construir, né? você não consegue construir sem um arquiteto e sem um E engenheiro. não contrate um brigado com o Exatamente. outro, não, vai salvar Não, né? não existe isso, não. Exatamente, senão joga bomba porque vai executar a obra e aí... Ei, vamos falar um pouco de parte de interiores, que é outra dúvida que eu tenho, acredito que muitos seguidores nossos aí têm também, que é a parte de interior, desde o projeto que você desenvolve ali. Você já decide junto com o proprietário ali o tipo de piso, tipo de portas, tipo de box, toda essa parte de interior já é decidido também nesse projeto? Isso, na parte de projeto de interiores, o que eu faço? Antes de eu começar a projetar, eu sempre tenho uma conversa com o cliente. Então, a gente marca uma reunião. Uhum. É uma reunião ali mais ou menos de 1 hora, a gente vai discutir tudo. Eu discuto, principalmente ali na parte da cozinha, de área gourmet, a questão dos eletros, porque igual a marcenaria, ela só vai funcionar, eu só vou conseguir projetar dependendo dos eletros que vão colocar. Porque, por exemplo, eu projeto uma marcenaria para uma geladeira normal e o cliente vai lá e coloca um upside. Uhum. Não cabe. Entendi. Então, assim, eu converso, tenho uma conversa inicial, a gente vai falar sobre tudo, eu vou entender os gostos dele, se ele prefere, por exemplo, uma pegada mais moderna, clássica, Uhum. quais são as cores que eles mais gostam. Tem gente que gosta mais casa para os tons de cinza, tem outros que gostam mais pro bege, marrom. Então, assim, a gente conversa, igual a gente está fazendo aqui mesmo, conversa, e aí eu começo a projetar. Então, é ali que eu levanto toda a maquete e faço o estudo através de imagens. Então, eu apresento pro cliente as imagens e sempre tem um board, que é onde também. Exatamente, é o 3D, exatamente. E aí tem ali os pisos, tudo que eu escolhi e os acabamentos. Então a pessoa vai e fala, aprovei, não aprovei. Com valores, com tudo já ali. Os valores já ficam mais pro final. Ah, tá. Porque normalmente eu pergunto qual que é a média que ele quer Porque gastar. Ele escolhe isso é importante. Importante. Vai, finaliza. Polêmico. Não, mas antes de eu projetar, eu sempre pergunto a margem que a pessoa quer ficar. Entendi, porque eu já consigo escolher os revestimentos de acordo com o orçamento dele. Porque imagina o projeto, faça aquele trabalho lindo e depois não dá para executar. Era o parêntese que eu ia abrir. Exatamente. Era o parênteses que porque eu perguntei isso, porque muitas vezes a gente pega obras que o Léo que indica o tipo de acabamento, então é obra que quando não tem um projeto de interiores. Exatamente. Exatamente. Não, no meu projeto a gente detalha tudo. Então, desde a parte do estudo preliminar, desde a questão, por exemplo, uma planta de pisos, de paginação de pisos, pinturas e revestimentos. Então, já detalho tudo. Qual que vai ser a tinta, qual que vai ser a marca, acabamento, onde começa tudo. o piso, onde termina. Exatamente. Você gosta de fazer mais o quê? Arquitetônico ou interior? Eu gosto dos dois. Dos dois. Mas a vida me levou mais pra parte de interiores. Eu sempre tive vontade de fazer. Pois é. Mesmo? Ainda vou fazer. Eu sou esse detalhe que a Laura citou, Pedro, é muito importante porque assim, a gente já passou algumas dificuldades, vamos dizer assim, na lida com o cliente por conta disso. É até um ponto a se frisar positivamente, no seu caso, de ter essa preocupação, porque a gente já se deparou inúmeras vezes com um projeto em que, infelizmente, não houve essa preocupação por parte do arquiteto que fez o projeto. O projeto em si ficou lindo, maravilhoso, nada a se questionar em relação ao projeto. Mas não teve essa preocupação de chegar no cliente e falar quanto você pretende gastar, qual que é mais ou menos a sua estimativa de gasto. Então, assim, o cliente chegava, eu quero 4 suítes, eu quero banheira, eu quero a churrasqueira desse tamanho e tudo mais. Já é importante alertar no início. Olha, para isso você vai gastar mais ou menos. A pessoa vê o projeto, ele sonha com aquela casa ali, depois não consegue executar. Exatamente. Aí faz uma casa boa, mas não vai ficar perto. Aí a gente falava assim, o engenheiro executor de obra é o destruidor de sonhos, porque o cliente chega com um projeto lindo, maravilhoso, aí você pergunta, você tem ideia mais ou menos de quanto você vai gastar nesse projeto? Aí ou ele tem uma imagem muito deturpada e acha que vai gastar 50% daquilo, ou ele não faz a mínima ideia. E aí, quando a gente apresenta o orçamento real para ele, né, em cima do projeto que foi definido, o cliente dá um pulo e acha que a culpa é nossa. Exatamente. Agora imagina a frustração. Você faz um projeto ali, a pessoa aprova na hora de executar, não consegue. Exatamente. E aí fica como? Porque a pessoa provavelmente não vai fazer o projeto novamente. Jogado fora. Exatamente. Aí a hora que chama os profissionais separados, engaveta, ou chama os profissionais separados,
Cada um onde faz vira uma o maior coisa. problema, né, Laura? Exatamente. É isso Eu que acho que falei, esse a é o ideia pior seria caso. juntar, ter essa comunicação. Eu acho que esse é o pior caso, porque assim, às vezes, não sei se por orgulho, enfim, ou porque amou demais o projeto, o cliente fala, não vou dar o pé, eu não vou dar um passo quero esse atrás, não, aqui é esse agora. pronto. E aí vem exatamente onde a Laura falou. Aí o cara cobrou X, ele vai atrás do que faz por metade de X. Mas no final Aí das o outro, contas, meu amigo, vira uma dor de cabeça, o projeto vira um pesadelo, ele não consegue então realizar. fale o caminho certo aí. Isso é pros ruim até nossos pra seguidores gente. agora. Então, exatamente, o caminho certo. Contrate um arquiteto especialista em projeto que se preocupe com a parte de orçamento, porque ele vai adequar a sua realidade financeira ao projeto que você tanto deseja, e quando chegar para o engenheiro executor, a gente vai conseguir realizar um sonho de verdade, que é o nosso papel. O né? sonho chegou, você Realizar vai o sonho. realizar. Tornar Exatamente. realidade aquele projeto. Eu não quero ser o frustrador de vidas de projeto, Não, e para chegar e realmente falar, fica- você não vai construir. Realmente é muito chato. E até Quando- pra gente, assim, não tem nada melhor pra mim do que ver o meu projeto saindo do papel, do jeito sabe? que você fez. Exatamente, assim, às vezes os clientes me mandam foto das coisas saindo exatamente ao Ah, estudo, isso é legal. a parte executiva, e assim, eu fico encantada, assim. Que legal. Bacana. Então, se eu já fico, imagina eles, né, que é a Exatamente. casa deles, o Exato. sonho É deles. a realização. A gente tem Exatamente. muito essa preocupação, Lara, porque a gente costuma falar isso. Executar projeto não é simplesmente, né, tirar do papel, edificar tijolo, pintar, deixar. Meu amigo, ali tem tanta coisa que está somada, Envolve, né? né? É tanta coisa Anos que de envolve trabalho. Muitas vezes pessoa ele abdica de abriu coisas, mão de viagem, exatamente. de comprar um carro, de estar com a família, de fazer o aniversário do filho e tudo mais. E aí a gente tem muito essa preocupação. Então, a gente sempre preza, né, nesse sentido, de alinhar as duas coisas, porque, como o Pedro falou, a gente não quer criar rivalidade entre Com certeza arquiteto não. e engenheiro. A gente quer Nem juntar as deve ter, forças, não tem nem Não, porquê. gente, unir um forças se para complementa, tornar o mesmo propósito. Não. O propósito do arquiteto é fazer um projeto maravilhoso, de acordo com as necessidades e de acordo com a realidade financeira do cliente. E a nossa é de tornar aquilo realidade, né? De tirar do papel e materializar aquele sonho para o cliente. E né? assim, Então- você me perguntou, o podcast, de onde veio a ideia, né? Foi isso. Tem 4 anos que eu estou trabalhando no mercado imobiliário. Uhum. Eu venho de vendas aí desde os 18 anos eu trabalho com vendas, muito tempo mesmo. Sempre trabalhei com vendas. Uhum. E no mercado imobiliário eu identifiquei o quê? Que as pessoas não tinham informações, não sabiam qual é o papel do corretor, qual que é o papel do arquiteto, do executor de obra. Ninguém sabe isso. Uhum. Entendeu? E a gente Mas é tem verdade, dificuldade. é a realidade. É a realidade. A pessoa não sabe, às vezes não é nem É. por maldade. Exato. Entendeu? Então, o intuito do podcast é esse, é abrir os olhos dos clientes, de mostrar para eles, existe um caminho a ser seguido. Exatamente. Siga esse caminho para você não ter dor de cabeça lá na frente. Porque acontece muito. E se não seguir, vai ter. A gente Vai não ter, faz vai isso. ter, vai Laura, ter. a gente aqui na Casoli, eu e o Léo tem um propósito muito alinhado. A gente não vai enganar o cliente. Sabe? A gente poderia muito bem fazer como vários outros fazem aí, que é o quê? Chegar aqui e falar pro cara, não, pode ficar tranquilo, eu entrego sua obra em 6 meses, 5, 6 meses eu entrego sua obra. Não, fica tranquilo que com R$ 1.500 o metro quadrado eu consigo Você vai fazer para você. executar. Porque tem muitos que fazem dessa forma, para pegar a obra e no meio do caminho vai falar, não, você tem que dar mais tanto. Isso. Aí não o tempo vai dar o passando. orçamento. Isso, aí é Aí onde a o obra... cliente se frustra, exatamente. Então, Vai ficando Cria chateado. trauma de obra. Aí quer já não gosta mais de construir arquiteto, não gosta de engenheiro, não gosta de ninguém. A culpa é de então, todo mundo, é né? a maioria. Por isso que, assim, existe muito essa questão de, não, o arquiteto dá muita dor de cabeça, o engenheiro também, o corretor nem se fala, que é o mais... Eu acho que a palavra é transparência. Exatamente. O profissional, ele tem que ser Porque transparente. existe um processo, igual você falou, o tempo para me fazer um projeto completo, top 4, 5 meses. Se Exato. alguém te falar aí que vai fazer em 60 dias, um mês, cara, tem alguma coisa errada. Ou é um Ctrl-C, Ctrl-V, que ele vai simplesmente ter alguma coisa ele errada. replica um projeto que já foi Exatamente. feito em Compra outro na lugar, internet, só tem um copia, monte. né? Uhum. A fachada ele só muda a angulação. Uma cor, um acabamento, Isso, alguma coisa exatamente. assim. Ou espelha o projeto, né? O projeto, a garagem era do lado Acontece direito, muito, com pô. os quartos de um lado, ele só espelha E o que é fala errado, aquilo. porque antes de você projetar, você tem que ir no lote, fazer todo um estudo, Olha ver a aí. questão do sol, saber onde que volta os Exatamente. quartos, Exato. se vai ser pro oeste, pra... Se Então, assim, tem todo ver um a estudo. posição de nascente, poente, a gente Exatamente. fala muito isso. E eu até fiz uma postagem hoje, Laura, falando a respeito disso, né? Quando o cliente ele vem contratar um profissional, seja um corretor que tem expertise na venda há anos, seja um arquiteta que estudou, que se especializou na parte de interiores, ou um engenheiro que é executor de obras, ele não está simplesmente contratando
uma prestação de serviços, ele contrata a sua vivência. Quantos projetos você já fez? A expertise que você tem de saber que se não fizer daquela forma vai dar errado. Da mesma forma que a gente, o cliente, não, mas eu quero meu amigo. São mais de 10 anos executando obras. Aí eu pergunto, você já executou alguma obra? Não. Você trabalha no ramo da construção? Então, não. por favor. Então me escuta, pelo amor de Deus, meu amigo, porque você vai se frustrar lá na frente. E aí, às vezes, tem cliente que ele não se contenta em aprender com o erro dos outros, né? Ele quer errar também. Aí ele acha que está pagando caro, né? Aí vai para o que entregue em 45 dias, chega lá, não tem compatibilização, aí ele não teve ideia de tamanho de ambiente, quando marca a alvenaria, o quarto dele, ele diz, meu Deus, meu quarto ficou muito pequeno. Não cabe uma cama de casal. Não cabe uma cama de casal. Direito, Por quê? Porque o cara fez um Ctrl-C, Ctrl-V, ele não fez a logística de uma cama super king, com guarda-roupa, com a movimentação. Gente, é muito trabalho, meu Exato. amigo. Aí quando Por isso que é importante meu essa amigo, conversa ou inicial seja, que eu tenho com os clientes, porque a gente vê tudo, a gente passa cômodo por cômodo e vê se a cama vai ser king, se vai ser queen, se vai ser de casal. Entendeu? Então a gente vê tudo. Exato. Porque imagina, eu coloco uma cama enorme, tem um guarda-roupa, aí não consegue abrir a Não porta. consegue abrir a porta, entendeu? E Então são acontece. detalhes assim. É errado, E aí mas o pior é o que acontece você falou, ele vai descobrir isso na obra. Exatamente. É na hora Depois que que o vai tijolo tá querer- subindo ali, ele vai descobrir. Eu falo, só se você quiser que eu coloque esse pilar com um sinal de Wi-Fi. Eu tiro o pilar, né? Arranca essa parede, abre isso aqui e aí fica do jeito que você quer. Mas agora já não é mais o momento, entendeu? Então, é um detalhe que a gente sempre deixa, né? Para os nossos clientes. E a palavra que você utilizou, Laura, foi assim, resume tudo, é a transparência. Hoje, quando eu te falei no início que a gente não fica mais assim debatendo tanto o preço, é justamente porque a gente age com tanta transparência que os clientes que nos procuram mesmo, eles já vêm com essa confiança, sabe? Eles já vêm com essa confiança de que a gente sabe do que a gente está falando, a informação que a gente está passando é verdadeira e é tão verdadeira que a gente uniu a ideia do Podzoli, complementando o que o Pedro já falou, a gente traz profissionais como você justamente para validar o que a gente fala. Porque quando eu chego num cliente, eu falo, olha, procura um arquiteto que se preocupa dessa forma, que vai te atender desse jeito, que vai fazer um preço justo pelo trabalho que ele está entregando, e aí não fica sendo uma propaganda minha, sabe? Quando a gente, né, Pedro, a gente dá oportunidade para pessoas que têm essa experiência, a gente está levando essa informação para os clientes, mostrando, olha, não é só a gente que está falando, é uma pessoa que tem expertise naquilo que você vai precisar, que é um projeto. Então, é uma informação gratuita, a gente passa essas informações e o cliente ele não precisa cometer o erro que outros já cometeram. Então, só de assistir esses trechos... mais, né? Busca um pouquinho mais de... É uma coisa tão séria, velho. Né? Construir uma casa Exatamente. é o seu sonho. É um sonho. Cara, não sai fazendo com qualquer profissional. Não vai faça, buscar saber não faça. obras que ele já fez, projetos que ele já fez. E não tem né? coisa pior do que ele ter que viver com essa frustração. É canseira demais, gente. É ou não é, Laura? Com certeza. Igual você falou, na fase de concepção de projeto, você faz todas as opções possíveis. Ah, vocês vão querer uma cama de que tamanho? Ah, vai ser uma super king. Então, o quarto mínimo de tamanho é esse tamanho aqui para ficar Mesmo que a confortável pessoa não coloque pra você. ali, Exatamente. ela vai colocar no futuro. Exatamente. Entendeu? Então, Outra opção também que eu dou, porque às vezes o cliente não quer gastar, desembolsar tanto no início. Eu falo, a gente pode fazer o projeto do jeito que você quer. Por exemplo, alguns ambientes a gente investe um pouco menos, seja numa marcenaria, porque marcenaria é uma parte também bem cara assim, de uma obra. Exatamente. Aí o que eu faço? Eu faço todo o projeto, aí o cliente vai executando aos poucos. No final ele consegue ter tudo aquilo que ele deseja, sabe? Ele não deixa de ter, Exatamente. Né? Prolonga um pouco o prazo, mas ele não deixa. A marcenaria já vem no projeto inicial também? Você já consegue passar nos interiores? No interiores. Então, nas imagens que eu entrego, a pessoa já consegue visualizar qual é o acabamento, qual é a cor, tipo de puxador, tudo. Tudo isso ela consegue visualizar. Ela aprovando, aí que a gente vai lá para o executivo, que é onde eu detalho tudo, e cada projeto vai para um fornecedor diferente. Então, o projeto de marcenaria para o marceneiro. De marmoraria para o... Exatamente, de marmoraria para o marmoreiro. Então, cada projeto vai para um fornecedor diferente. E é aquilo que você comentou, para a gente não existe rivalidade, e esse é um lobby que eu faço sempre para os nossos clientes a respeito do arquiteto. Se ele realmente quer um projeto diferenciado, inclui o design de exteriores, porque a gente vivencia a obra. Não tem coisa pior do que a gente tentar adaptar a obra à necessidade do cliente depois que o projeto está pronto. Mas o que eu falo é que o de interiores, coisa, ele cara. é necessário, assim.
nem é questão de estética. É É nesse- porque o de interiores, a gente engloba outras coisas. Porque muita gente acha que interiores é decoração. Não, Exato. É colocar um sofá aqui, umas almofadas Exato. coloridas. Não é. Interiores a gente pega desde pontos elétricos, pontos Perfeitamente. hidráulicos, marmoraria, Exato. detalhamento de cortinas e esquadrias também, eu já Perfeito. detalho tudo. Olha aí, Exato. Então a então, pessoa ideal- sai com o ideal é projeto esse completo completo, mesmo. né? Exato. Porque imagina, já aconteceu, cliente chegar em mim, tinha um projeto arquitetônico de outra pessoa, mas o arquiteto não avisou que ia precisar desses complementares. Aí a obra já estava pronta ali no reboco. É aquela Ah, questão exatamente. de Aí fazer o barato, mas tinha aí o uma mestre coisa de que a obras, pessoa nem sabe. que piso você escolheu? Mas como assim? Não sei, Aí a pessoa fica doida, não sei que piso que eu vou escolher, não sei Caramba. que cor de granito eu vou Você vê a que escolher. ponto chega Exato. quando não tem informação, E aí né? bate o desespero, a pessoa, Bate o que o eu desespero. faço agora? E o pedreiro tá lá em cima cobrando, não, mas precisa entregar no prazo Obrigado. e tudo. Não, é o que a gente sofre. É Exatamente. isso, Aí é a o marmoraria pede um prazo de 30 dias para entregar, Exato. o marceneiro 40 dias. prazo. A esquadria 60. Aí explode E o tudo, meu- assim. É o que Aí a acontece, hora né, que mano? o pessoal vai procurar um arquiteto, mas já deveria Já ter é o contrário. procurado há Vou muito construir tempo. minha Faz o processo casa, inverso. então já tenho que procurar É. arquiteto, projeto completo, arquitetônico e interiores, E eu já né? sofri. E ter essa Exatamente. comunicação desde o início Aí lembra do que é, arquiteto. 5 meses atrás, pelo Sim, menos. E foi aquele detalhe, Pedro, que eu te falei hoje. A gente estava visitando uma de nossas obras e eu falei em termos de prazo. Eu falei, olha, quando é a obra para o cliente, a obra acaba demorando mais justamente por esse sentido. Nessa obra vai ter a parte de design de interiores. Mas quando não tem o design de interiores, a gente não consegue fechar a obra no prazo. Por quê? Porque o cliente não definiu o piso. E é Você muita fica indecisão. responsável Até por isso. definir o piso já foi 1-2 meses. E o cliente eu não sabe que está em precisando. alta no mercado e tudo mais. Aí Exatamente. pergunta pro lojista, aí o lojista vai indicar um Exato, ou outro. A pessoa fica exatamente. perdida. E aí a culpa sempre recai para o engenheiro executor, porque ele vai falar, ele acha que o prazo é a gente que não está conseguindo cumprir. Então Mas hoje já veio faltando com, coisas, isso, né? com toda a Exatamente. expertise que a gente já tem hoje, eu já alerto o cliente desde o início. Então, se ele veio com o projeto para a gente executar, eu vejo que não tem o design de interior, eu já falo, ó, antes da gente começar a marcar o gabarito, você já pensou no acabamento? Então já procura, já indica alguém justamente por isso. Porque quando você já tem a definição das esquadrias no projeto, quando a gente está subindo a alvenaria que vai começar a reboco, a gente já consegue encomendar. Porque nas nossas obras a gente consegue garantir o vão exatamente que precisa para a instalação da esquadria. Inclusive, uma das nossas obras recentes, eu assinei um termo de responsabilidade para uma fornecedora de esquadria, dizendo assim, eu te garanto que os vãos de porta e de janelas estarão requadrados com o tamanho que você precisa, conforme está o projeto. Porque muitas vezes eles confiavam, cara, não, vai estar. E quando chegava com a esquadria pronta para colocar E o no bom de prazo. projetar antes também, que você consegue colocar até contramarco. Exatamente. Essa a gente colocou, contramarco e peitoril, todos antes. Chegou lá, já instalou o contramarco, consegue colocar o acabamento, porque aí vem os outros. E aí não tem essa expertise. Não coloca o contramarco, vai ter que colocar a janela para dentro, não tem como fazer a moldura interna de acabamento. Não dá o mesmo aspecto visual. Caramba. Então eu já alerto o cliente É antes. muita Olha, coisinha. não É tem, muito detalhe. não tem, já vai procurar. Já vai. Por quê? Porque quando chegar na fase de piso, se já tiver definido, eu falo, ó, daqui 20 dias o piso já pode chegar. Já está definido, ele só vai lá e compra e já previsiona a entrega. Agora, quando legal. não tem, vira um samba de crioulo doido e menino. Exatamente, é desse É jeito. complicado, né? E aí e junta todo mundo. Aí vem pessoal de esquadria, o cliente fecha em Não, cima da tem obra, o que cara ter pede toda 60 dias, e aí uma quando vem, organização, entrega né, Léo? junto com o de mármore e vira aquele peteco doido. É muito ruim, muito ruim. E assim, eu Então, queria falar um pouco sobre parte de iluminação. Ah, A agora isso Laura- aí. A Laura é Agora, Alex, aí eu especialista vou ter que nessa escutar. questão de projeto de iluminação. E eu queria saber, você me falou ali, quando a gente começou a trocar algumas mensagens, que existem alguns mitos, questão de iluminação, luz branca, luz amarela. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do projeto de iluminação, a importância, quais as luzes ideais aí, cores brancas, amarelas para ambientes, tem muito isso, vai depender muito do cliente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão desse projeto de iluminação e a importância que você vê para o projeto. Não, perfeito, então. Bom, a iluminação, ela é uma parte muito importante, né, dos projetos de interiores, porque não adianta você ter uma casa maravilhosa, com revestimentos maravilhosos, sei lá, uma pedra natural. Faz parte do projeto de interiores, então Faz. a iluminação. Sim, eu entrego todo o projeto luminotécnico. Aí vem planta de circuitos, plantas de pontos e a planta do posicionamento. Então, com as cotas ali de onde tem que colocar, e ali tem todas as informações necessárias.
temperatura de cor, lumens, IRC, que eu vou explicar um pouco depois. Bom. Mas, assim, o projeto de iluminação, ele é muito importante, porque é ele que faz a arquitetura. Então, não adianta você ter uma casa maravilhosa se você não sabe como fazer a iluminação. Uhum. Porque a iluminação, você parte do princípio de um jogo de luz e sombras. Porque é esse jogo de luz e sombras que vai realçar a beleza de alguma coisa. Uhum. Então, assim, antigamente tinha-se essa questão do mito, que a gente precisava colocar temperaturas. Temperatura seria o quê? A cor da luz. Então, a gente tem da fria para neutra e quente. Então, a fria seria ali para 6.500 K, neutra 4.000 K e a temperatura quente de 2.700 a 3.000 K. Então, assim, antigamente tinha-se o mito de cozinhas, espaços que exigem uma atenção, vamos colocar luz branca porque ela ilumina mais. Mas isso não é verdade. Então, assim, as casas ficavam divididas. Cozinha, uma luz branca, um escritório... Muito da temperatura, então. O quê? Essa questão de... O pessoal falava que usava luz amarela em cozinha, não era? Não, luz branca. Branca em cozinha. Isso, porque eles tinham a ideia que a luz branca iluminava mais. Mas o que determina o fluxo luminoso é a questão do lumens. Isso, exatamente. Então, quanto maior for o lumens, mais incidência luminosa a lâmpada vai jogar no ambiente. Independente da cor. Independente da cor. Então, assim, se você pegar uma luz que é 2.700, se o lumens for alto, vai sair aquela luz mais clara, não vai ficar aquele amarelo, sabe? Uhum. Então, se o lumens for baixo, por exemplo, 600 lumens, aí vai sair mais... O quê? Lumens é a incidência, o fluxo luminoso. Luminoso, a intensidade da luz que a lâmpada vai proporcionar no ambiente. Entendi. Então, assim, em ambientes residenciais, sempre temperaturas quentes, porque remetem ao aconchego e ao relaxamento. Quando você coloca uma luz branca, geralmente são para consultórios, sabe? Você fica mais agitado, você não consegue descansar. Então, sempre 2.700 a 3.000. Nem neutra eu não gosto muito de colocar. Mas tem clientes que gostam da luz branca. Eu sempre explico a questão dos prós, contras. Se a pessoa realmente quiser, aí eu falo assim, vamos colocar a luz branca, então, na iluminação geral. Exato. E uma iluminação decorativa, vamos colocar de 2.700, porque quando você quiser relaxar, você apaga a geral, exatamente, fica na decorativa. É secundária, né? Exatamente. Secundária. E como é que eu gosto de trabalhar? Eu trabalho geralmente com 3 tipos. A luz geral, a luz focada, que são as luzes de foco, e a de trabalho. Normalmente, a luz geral são iluminações difusas, então, assim, um perfil de LED que consegue espalhar a luz no ambiente todo, então essa seria a iluminação geral. Todo ambiente você vai precisar dessa iluminação, porque ela consegue iluminar todo o ambiente. Amplitude, né? Exatamente. A luz focada, normalmente, são spots. Então, a gente tem vários aí, a gente tem Par 20, AR70, que são luzes decorativas. Lembrando também que a gente sempre tem que olhar o tipo de iluminação, porque quando é pé direito duplo, a gente tem outros tipos de lâmpadas. Por exemplo, a R111 para um pé direito duplo que consegue trazer iluminação até a parte de baixo. Então, assim, quando eu vou projetar, por exemplo, uma cozinha, coloco a luz geral, coloco a luz focada, por exemplo, tem um quadro, vou colocar um spot para fazer a iluminação desse quadro, que destaca, sabe, chama atenção. E a luz do trabalho seria o quê? Tem uma marcenaria em cima de uma bancada, coloco LED, porque ela vai conseguir iluminar a bancada, você vai conseguir ali trabalhar bem, enxergar todos os alimentos. Que legal. E outro fator importante também, além de olhar a questão dos lumens, seria olhar o IRC, que é o índice de reprodução de cor. Então, assim, a gente tem uma tabela de 0 a 100. É como se fosse a luz solar, sabe? Esse índice. Então, quanto mais perto de 100, mais a cor real do objeto você vai conseguir ver. Então, em cozinha, é muito bom usar, porque você consegue ver ali a fruta, o objeto, exatamente. Aí você consegue ver se essa fruta, se essa verdura tá realmente boa, não tá. Né? Exatamente. E evita acidentes também. Exato. Porque a iluminação de trabalho ela é legal, isso a gente observa nos projetos que a gente executa, até porque para entregar um projeto, né, para investidores que a gente tem incorporação para venda, a gente tem que entregar um projeto diferenciado, seja o projeto junto com a execução. Aí um exemplo, Pedro, dessa iluminação de trabalho, quando você tem, por exemplo, na cozinha, apenas a iluminação geral, normalmente ela vai ficar no centro, né? Aí a pessoa está na pia, se é à noite o seu corpo faz sombra. Exatamente. Onde você tá aí você não com consegue enxergar. Aí não consegue. Então coloca uma
iluminação aqui no final da marcenaria, mais próximo da parede, porque ela vai iluminar no sentido contrário. É Em muito banheiros, detalhe. Pega em um banheiros- projeto de iluminação, tanto de detalhe. Em banheiros Exato. também, o que o pessoal costuma fazer? Eles colocam a iluminação geral, e aí a pessoa também tá ali olhando no espelho, coloca spots focados na frente. Isso. Então, a O luz feixe bate, luminoso, aí né, fica vai que nem bater. um panda aqui, porque Caramba. gera sombra, sabe? Você não Uhum. consegue maquiar direito, você não consegue fazer nada direito. Então, o ideal, por exemplo, em banheiro, vamos colocar uma iluminação geral, a gente pode colocar uma de foco dentro do box, sabe? Porque cria um Aham. efeito bom, por exemplo, você Exato. apaga geral, Fica só coloca aquela- exatamente, não em cima de chuveiro, Aham. do lado oposto, para criar essa sensação. E para a área de trabalho, assim, que seria o espelho, por exemplo, Uhum. LED, iluminação frontal no espelho, No porque espelho. joga a iluminação no seu rosto. No rosto. Ilumina bem. E aí você vê o Principalmente reflexo. para mulher, exatamente, que vai ali fazer uma maquiagem, uma coisa assim. É. Então é muito importante. As Muito mulheres legal. que erravam na maquiagem antigamente. É Era porque não por tinha causa da iluminação, iluminação. não tinha iluminação E assim, Só certa. tinha consegue- sombra aqui, aí a iluminação pegava de cá e enxergava só o lado esquerdo. Aí maquiava, ficava um lado Mais escuro, mais patati e claro. patatá, né? Exatamente. E assim, você consegue apresentar pro cliente isso pelo projeto 3D? Você leva ele para visitar alguns ambientes? Como é que você faz para o cliente pegar essa ideia que você está passando? Porque você falando, a gente consegue ter uma imaginação ali, mas muita gente quer ver. Não, deixa eu ver como é que seria. Sei o quê? Você leva em imóveis, projetos, você consegue mostrar pelo próprio 3D ali. Através do 3D eu já consigo colocar cada iluminação específica. Ah, legal. Então eu sempre coloco ali já a temperatura de cor, porque eu uso um programa para renderizar. Consegue mexendo ali na temperatura. Não, assim também Não, aí já Mas já é muita tecnologia. É, só se for aquele sistema com dimmer, né? Que é Exatamente, aquele- é imaginação. Você Intensidade. vê como é cliente? Estou falando como um cliente, você nasce assim, o negócio vai ficar. Não, hoje com o sistema de automação tem as possibilidades. Por exemplo, tem fita de LED que você tem várias cores nela. Você pode dar o Mas comando não de tem um voz. programa ainda que você Não, vai- nesse vou programa criar esse não. programa. O que é que eu faço? Eu renderizo a imagem, que seria um programa que torna a imagem o mais real Mais possível. real possível. Exatamente. Legal. Então, a partir Green. dali, o cliente já consegue ver como Tem é uma que essa noção iluminação boa, vai. né? Exatamente. Porque as coisas evoluíram, né? Então, a gente consegue trazer o tipo de iluminação para dentro do nosso projeto. E isso aí ele consegue ver como é que o facho vai atuar, Exato. como é que a iluminação de cima geral vai É. atuar. Então, ele vê no projeto. E a partir disso, tem que ter um pouco de confiança também. Não, Exato. sim, E a sim. partir disso, eu consigo fazer todo o projeto executivo. Posso levar em loja também, porque eles conseguem visualizar bem, mas assim, pela maquete eles já conseguem perceber. Ah, legal. E tenho projetos também executados que eu sempre mostro. A Igual, iluminação. Ah. Outra coisa mesmo que o pessoal antigamente achava é que o teto tinha que ser metralhado de iluminação para iluminar bem, só que isso não é verdade. Eu gosto de trabalhar com uma linha mais clean, então eu faço a iluminação periférica, que seria o quê? A iluminação para os cantos dos ambientes. Uhum. Por exemplo, tem uma casa lá em Paracatu mesmo, que a iluminação, eu não coloquei nada central. Eu coloquei rasgos iluminados, sancas iluminadas no lado, Uhum. que conseguiu fazer toda a iluminação do quarto. Então, através da sanca, você tem iluminação periférica, né? Para fazer essa iluminação. E através do LED que eu escolho, por exemplo, eu coloquei uma fita de LED de 2.000 e tantos lumens. Então, já conseguiu fazer toda a iluminação do quarto. A fita de cabeceira também, essas cabeceiras iluminadas, auxiliam também a fazer essa iluminação. Você não precisa necessariamente colocar aquela lâmpada no meio do ambiente. Do ambiente. Exatamente. Você só tem que saber escolher. Cara, iluminação é tudo. Pra mim, esses dias a gente tava vendendo um imóvel que, assim, a iluminação que eles fizeram no ambiente da cozinha, cara, foi a cereja do É o bolo ali. destaque, E assim, exatamente. pra mim tá sendo meio que uma novidade isso, né? Há um tempo atrás não tinha tanta iluminação em cozinha igual Não. tá tendo hoje, né? Exato. Eu tô observando isso. É que hoje veio o LED, O então o LED LED, veio para entendeu? ficar, exatamente. Então o pessoal está integrando E bastante. fica Tanto as maravilhoso. fachadas mesmo, você já, não sei se, claro que você já reparou, né? Você tá nesse- Vivo dentro de casa. As fachadas mesmo, para trazer esse ar de modernidade, o pessoal coloca muito perfil de LED. Olha lá. Então, Seja de sobrepor, seja de embutir. Exatamente. Qual Destaque, ambiente que você mais volumetria. gosta, assim, você tem algum preferido? Você Pra gosta? fazer? Pra fazer. adoro fazer cozinha. Cozinha? É o ambiente mais complexo, para falar a verdade. Cozinhas e banheiros. E você tá usando muita iluminação? Tô. Bastante. Ah, não, fica maravilhoso, eu acho muito bonito, assim. Mas sem exagerar muito, tem que saber Não, onde que coloca. lógico. Eu vi, depois eu vou até te mostrar essa Tá bom. cozinha. Ele colocou os armários em verde musgo. É Ele falou que diferente, ele- porque não, normalmente o Ele pessoal... fez uma viagem para Dubai, Ah. falou que viu lá
e trouxe e colocou no imóvel. Cara, ficou maravilhoso. Com É a diferente, iluminação. porque normalmente o pessoal fica bem ali nos tons neutros. Não, ficou Então, quando maravilhoso. você vê um verde, um Ficou azul. maravilhoso. Verde música, ficou muito bonito. E assim, eu queria também falar um pouco sobre fachadas. Assim, aí eu tô aqui agora, eu vou só tirar minhas dúvidas aqui agora, que eu acredito que é muitas dúvidas de muitos seguidores aí, clientes, que eu tenho certeza. O que você acha que está em alta, assim, dos projetos que você vem fazendo? A questão daquela pedra, o pessoal está usando muito. Pedra moledo? Isso, Pedra Moledo. O pessoal está usando muito. Assim, o que está em alta hoje de questão de fachada, que você vê assim, Pedro, o pessoal está buscando muito fazer acabamento com pedra, fazer um balanço, o que está em alta? LED? Normalmente, hoje em dia, tem se usado bastante elementos naturais. Então, assim, porque são elementos atemporais, então o pessoal traz tanto para a fachada quanto para a parte interna da casa também. Então, pedra moledo, rock face também, que é um tijolinho. Sei. Nossa, ele é muito utilizado mesmo. Ele é maravilhoso. Então, ali incorpora, por exemplo, com o forro amadeirado. Muita gente usa o teto fica vinílico. Maravilhoso. Porque assim, traz esses elementos naturais, que são elementos que são sofisticados e são aconchegantes também. E um combina com o outro ali Exatamente. também, né? As cores, harmoniza elas... bem, né? Exatamente. Harmoniza bem, verdade. Então, assim, tem se utilizado bastante esses elementos. Lambril ripado também, que são sabe aquelas portas que se camuflam? Você não sabe onde que é a porta. Porta oculta, né? Exatamente, Sistema oculto exatamente. Então, assim, a ripado tem usado bastante, que também imita o amadeirado. Né? E LED. Investe em LED, assim, que é perfil de LED, diz que a fachada é moderna. E tem a questão também, né? Hoje em dia, as fachadas, a gente trabalha muito com telhado embutido. Então, assim, o jogo de volumes, linhas retas também. A questão dos volumes, você tem que saber harmonizar. Volumetria. E questão de projeto, tem cliente que deve fazer isso, né? Não sei. Mas contrata um arquiteto para fazer o projeto da fachada, outro para fazer o de interiores. Existe muito isso? Não, assim, porque dentro de um projeto arquitetônico, você já trabalha a fachada também. A concepção geral, né? Exatamente. Então, fachada você vai contratar mais assim, separada, se for uma reforma, né? Você vai fazer uma igual, por exemplo, né? Exatamente, uma reforma, às vezes a pessoa tem uma fachada mais antiga e quer modernizar. Exatamente. Então, a pessoa contrata o arquiteto para fazer todo o projeto de revitalização e tudo mais. Então, ele consegue... A gente fez um recentemente. Mesmo. Foi, exatamente. Foi uma obra de fachada mesmo, né? Veio com o projeto pronto, a gente fez a execução da obra, né? E dá uma diferença absurda, né? O que já aconteceu? Do cliente me procurar, que ele tinha um projeto arquitetônico, mas não tinha a parte de interiores. Então, assim, tinha a fachada desenhada, mas não tinha os acabamentos, não tinha nada do tipo. Aí eu entrei fazendo toda a parte de interiores e incluí a fachada também, porque ali eu fui escolhendo os revestimentos. Onde ia ser uma pedra, por exemplo, tem outro material que está usando bastante, que é o cimento ripado. Então, assim, tá utilizando bastante. E como esses clientes gostam muito de cinza, aí você vem colocando, fazendo harmonizando, sabe, as coisas. Então, pode ser que a pessoa entregue a fachada no cru e você tenha que escolher os revestimentos, a pensar, né? Exatamente. E a minha pergunta agora é para a área da casa que eu mais gosto, que é a área gourmet, eu também. a área da churrasqueira. Eu também. Bem, a gente tem notado, assim, uma oscilação, Laura, no sentido de que algumas casas hoje não tem mais duas cozinhas. Nesse conceito integrado, tem a sala, ali com a sala de jantar, e já emenda ali cozinha com área gourmet. Aí, no seu caso, qual que é a sua opinião em relação a essa divisão de ambientes? Você acha que hoje é mais tendência ter apenas uma cozinha já situada ali mais na área gourmet? Ou você acha que ainda é tendência ter a cozinha e ainda ter, por exemplo, uma outra pia, uma outra bancada específica para a área gourmet? Eu acho que isso é muito relativo, é de gosto para gosto. Dos meus clientes que eu atendi, só um que fez a área gourmet integrada com a cozinha. Tirou a cozinha ali. Exatamente, porque o restante tudo prefere separar. Porque normalmente o ambiente da área gourmet é onde você está recebendo os amigos e tudo mais. E eles querem que a bagunça fique lá fora. Eles não querem trazer a bagunça. Exatamente. E quando você une as duas, a bagunça fica tudo ali. E o cliente, ele pensa no seu dia a dia, na praticidade. Então, assim, muitos ainda preferem deixar separados esses ambientes. Eu gosto dessa forma e ainda mais assim, se for para fazer um conceito integrado, que é o que hoje está em alta e eu gosto muito, também. Eu gosto de manter também a separação, só que de certa forma distante, porque o que eu observo? E até em algumas casas que a gente já viu de clientes,
que tem a área da cozinha, integrada com a área de churrasqueira, Tem uma porta mas só uma separando. porta só que separa. A distância faz entre a pia da sentido. cozinha e a pia da churrasqueira é 1 metro. Aí Não faz sentido, não é Você gasta verdade? até mais, né? Porque Gasta uma até cuba mais Exatamente. hidráulica, mais... Então, assim, se você vai fazer aquele conceito integrado em que você tem uma porta que você abre, e aí você junta os ambientes, mas a sua pia da área de churrasqueira está lá mais destacada, é o conceito que eu gosto. Mas a minha opinião pessoal, e acredito que até coincidiu com a sua, é de que não faz sentido. E eu já vi várias recentemente, que vem ali a cozinha, tá aqui a pia, tá aqui a bancada, uma ilha, aí só tem uma porta de correr aqui com 4, 5 folhas, quando ele abre já tá aqui a outra A pia e já bancada, tá a churrasqueira. Aí eu falo, é melhor nesse contexto ter só uma, porque não faz sentido, né? É bom até para a parte econômica, né? Todo mundo Exatamente, quer economizar. exatamente, entendeu? Mas bacana, isso é Não, interessante. parte É a de- área da casa que eu mais gosto. Eu gosto, pra mim, o E conceito você sabe o que é aberto... engraçado? Normalmente eu atendo casais. E sempre a esposa fica com a parte da casa todinha e só o marido fica com a área gourmet. o combinado. Eles falam assim, não, você pode ficar com a área gourmet, você faz o que Pronto. você quiser. O combinado com Exatamente. a minha noiva é isso. A área de lazer é minha, meu amigo. A área de lazer eu quero ali... E o pior é que elas sempre opinam, tá? Não, acaba que 90% é ela. A gente só vai falar, não, pelo menos essa mesinha de sinuca aqui. A mesa de ping-pong, Ping-pong. tem espaço, né? Não, é legal, eu É gosto desse também jeito. desse conceito aberto. Parte íntima, eu acho que parte íntima também é legal a gente falar. E eu gosto daquele, até o imóvel que a gente visitou recentemente, que tinha uma porta ali meio que Isso, separava que a separa parte o íntima da ambiente. casa. Ah, isso é super É importante. o conceito aberto, acho Mas legal, ela tem você uma entrou porta que ali, oculta, né? Eu gosto desse né, conceito. sala de TV, de jantar ali, área gourmet e tal, tudo integrado, você vê na piscina ali no fundo, igual- mas a parte íntima da casa, eu Você acho tem um legal acesso quando que você você tem um consegue acesso fechar. restrito ali. Eu Exato. acho legal. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho isso muito importante, até por questões, por exemplo, eu gosto de deixar um pouco afastado, sabe? Se for um sobrado, a parte dos quartos todas em cima, pelo menos um quarto embaixo, porque a Exato. gente tem que pensar que ou pode virar um escritório, Exato. ou então tem que pensar até na velhice. É o caso dessa casa, inclusive. Exatamente, porque imagina, nem na velhice, imagina você Exato. quebra a perna. Não pode, vou Uma dormir. Como é que você vai necessidade. subir Não, a escada? Tem que ter exatamente. um quarto embaixo. Mas essa separação ela é importante porque gera privacidade. Até em questão de barulho, por exemplo, você tá lá na área gourmet com seus convidados, a pessoa Exato. quer dormir, vai lá pra Fechou, área íntima, fechou, acabou. pronto, acabou. Exatamente. Legal, legal. É um conceito muito bacana mesmo. A gente gosta de apresentar essas opções. Como o meu foco, né, é muito mais a questão executiva, a gente vê muitas vezes a frustração quando isso não foi pensado. Então a gente sempre passa essas informações, né, de pensar esse ambiente separado, ainda mais quando é assim uma família que tem filhos e tudo mais. Normalmente, para os filhos, não é tanto problema ficar próximo da área que tem mais barulho, né? Mas pelo menos para o casal ali, a suíte principal, ter, né, o seu canto um pouco mais E outra coisa reservado. importante, suíte master, Exatamente. sempre em um dos cantos, não coloque no meio ali, não. Exatamente. Gerar privacidade. Exatamente. Eu vejo uns closets muito pequenos, velho. Esse projeto é muito desde o início ali, né? A pessoa tem que... Porque eu vejo tanta casa com muito espaço. Chega ali um closet muito pequenininho. Exato. Cara, e closet pra mim... E olha, outra coisa que eu faço também, que eu acredito até que seja um diferencial. Antes de eu projetar a marcenaria do closet, eu sento e converso. Vocês têm mais roupa de pendurar? Vocês têm mais roupa de dobrar e colocar na gaveta? Exato. Porque imagina, a pessoa tem mais o costume de dobrar as roupas. Aí eu vou colocar ali 5 gavetas. Cinco Não gavetas. vai dar. E aí eu o tenho- restante até o Exatamente. teto. Só para... Tem muito vestido longo. Legal, não você- tem? você- Aí tudo Exato, isso, aí você isso. consegue pensar na É legal marcenaria você se Exato. preocupar com isso. que legal. seja funcional, entendeu? Mas é a sempre interessante, funcionalidade. sabe? Se a pessoa tem muitos sapatos, tem muita roupa, pra você poder dimensionar o A tamanho gente do tá com um closet. imóvel Exato. disponível aqui no condomínio, né? Quadro Exato. 101, né, Léo? 101, Que tem perfeito. um closet maravilhoso, projeto de iluminação maravilhoso. Eu falei, cara, tinha que ser esse padrão aqui sempre. O closet porque é o tamanho closet muito de um pequeno quarto. ruim. Assim, para o padrão que é aqui no condomínio, né? Estamos gravando aqui no condomínio Alto da Boa Vista Sobradinho. O padrão de tamanho de quarto é em torno de 12 metros quadrados. 3 por 4. E aí, essa casa especificamente, elas são 3 suítes na parte superior. Mas a suíte principal, o closet, é praticamente do tamanho do que seria um outro quarto. Entendi. E aí foi assim, o que eles pensaram para a realidade deles, mas também já pensando no imóvel como investimento, porque ele é um imóvel diferenciado. Da mesma forma que esse que estamos gravando, é um detalhe que você falou importante, é um imóvel que tem 4 suítes, sendo que 3 suítes são lá em cima, e tem uma suíte Enorme na da parte suíte. térrea que E- pode ser revertida como escritório. Ela é uma suíte multifuncional, né? Então
ela se adapta aí à E outra coisa realidade. importante em closets também, em questão da iluminação. Eu tenho visto muitos profissionais usando o LED em marcenaria. Porque, assim, é uma decoração bonita, mas você também tem que pensar na parte do funcional. Então, eu vejo que colocam muito LED no fundo do armário para fazer Entendi. iluminação. Só que aí quando você vem com as roupas, Ele não faz tampa. sentido. Não faz sentido. Então, assim, quando for iluminar a closet, ilumine pela frente. Pela Porque frente, você da vai conseguir marcenaria, né? ter toda a visual ali das roupas. Porque além da iluminação geral, você precisa também ter uma iluminação, se você puder, é claro, ter uma iluminação ali na área Legal. dos olhos para... Muito legal. Ó, um detalhe também que é legal, que eu tenho gostado muito até de executar e também, assim, quando o cliente pergunta, eu opino positivamente, queria saber sua opinião, por exemplo, das claraboias. Por exemplo, em ambiente de closet, ambiente de banheiro. E para a suíte principal, o que você acha também da complementação de 2 chuveiros, 2 cubas? E o que você acha desse Os casais conceito? estão ficando mais individuais. Eles ficam mais individuais, né? Mas assim, eu acho que a vida já tá tão corrida, porque quando chega na hora de trabalhar, então eles querem ter praticidade. Então chega ali na hora, todo mundo sai pro trabalho. Brasília aqui mesmo é tudo muito longe. Aham. Então imagina, até que um toma banho, Espera aí o o outro outro, toma né? banho. Aí tem Não 2 dá. chuveiros, 2 cubas, consegue fazer tudo ali sem brigar. Mas isso vai muito de casal para Tem casal. cliente que ainda não quero. Tem cliente que não quero 2 cubas, eu quero só uma mesmo, gosta sim, Aham. mas a maioria pede 2 cubas, 2 chuveiros. Por conta da agilidade mesmo do Exatamente, dia a dia, né? da agilidade do dia a dia. Isso é Porque bacana. os dois conseguem entrar ali no banheiro e fazer tudo. Exato. Mas é só um vaso, hein? E ainda vem o conceito também. Ainda não inventaram esse negócio de 2 não, Ainda né? vem o conceito de evitar aquela briga, né? Do ambiente. Porque, ó, aí acontece. E isso é fato, assim, a gente não está inventando. Mas quando você vê, né, uma casa que foi projetada para o casal, aí normalmente a gente fala, você vê um closet gigante, né? Aí o lado do homem é uma lateral. Aí o restante para a mulher são 3 laterais. Exatamente. Aí o banheiro você tem a cuba lá, se só tem uma, ocupa a bancada inteirinha, Você vai só pro com as tanque. maquiagens, o cara tem que ir pro tanque. Então, já faz 2 logo, que, né? Aí ajuda na Já questão de consegue separar agilidade bem, e pronto. Aí fica o ladinho lá, porque o do cara, você olha, só tem o presto barba, a escova, um gelzinho, O coisa de pente, cabelo. pronto, acabou. Da mulher. Da briga. É por isso que é bom ter uma penteadeira no closet. Exatamente. É Aí legal leva pelo mesmo. menos tudo pra lá. Não Não, ocupa legal, tanto muito espaço. legal. E assim, Laura, questão que eu gosto de falar muito aqui, é que para mim, para os corretores, ter sucesso no mercado imobiliário, eles têm que estar buscando conhecimento, se atualizando, fazendo network, tendo parceiros, porque nesse mercado imobiliário, se você não tiver bons parceiros, dificulta bastante. Então, para mim é muito importante, não só ali, no caso do corretor, pegar o Cresce e parar ali, não, continuar buscando esse conhecimento. A gente encontrou uma forma com o podcast de aumentar nosso network, passar conhecimento, aprender, que hoje eu já aprendi um monte de coisa que eu não sabia. E no caso da arquitetura, você acha importante também essa questão de estar buscando conhecimento, estar se atualizando? O que você faz pessoalmente? Você gosta de ler? Você participa de seminários aí? O que você busca fazer para estar evoluindo aí? Porque está formada já. Com né? certeza. A prática ajuda muito. Porque assim, eu quero saber, para ter o sucesso, para a pessoa ser bem-sucedida, não faltar trabalho, para corretor, conhecimento, network, ter um nome bom na praça, né? Parcerias, e para arquitetura, como é que Eu funciona? acho assim que conhecimento nunca é demais, então você sempre tem que buscar. Inclusive, na época da faculdade, eu não fiquei ali só com a faculdade, eu fui à procura de cursos, seja cursos para fazer maquete, renderização, curso de layout. Então, assim, eu acho que a pessoa ela nunca pode ficar parada. Formou, pronto, acabou. Pronto. Não, igual, por exemplo, eu fui procurar um curso de iluminação para eu me especializar. Depois desse curso, fui procurar um curso de gestão, que é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas elas focam muito nessa parte arquitetônica e de interiores, mas não focam, por exemplo, numa gestão. Então, assim, você não consegue nem atender seu cliente bem, porque você não sabe fazer uma organização para estar recebendo ele. Então, assim, são cursos que eu fiz, iluminação, gestão,
Estou procurando outros cursos para sempre ir alimentando, sabe? Legal. Buscando essas questões tecnológicas também, igual hoje em dia está implementando muita automação. Então, assim, eu tenho um parceiro de automação que ele sempre está me informando das novas tecnologias. Olha a importância das parcerias. Exatamente. Então, assim, é sempre correr atrás mesmo. Essa questão de eventos também é muito importante para você ir ver o que está acontecendo. Se você não tem condições de ir no momento, vê na internet, pessoal, esses arquitetos um pouco mais famosos, sempre tá fazendo live, alguma coisa assim. YouTube, né? Exatamente, você consegue acompanhar. Então, assim, ter a força de vontade de correr atrás é muito importante. Porque se você não corre atrás, você estagna, você não acompanha, você não acompanha a evolução. Exato. Porque, assim, para você ser bem sucedido, você tem que entender o processo. Exato. Se você achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia, amigo, você sai frustrado. É muito trabalho, é assim, você tem que ter paciência, você tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, se atualizando. Perfeito. E as coisas vão acontecer no tempo. No tempo certo ali. Exato. Mas leva tempo. Leva. A gente, né, hoje dedicação. A gente hoje trabalha porque as pessoas têm uma ideia errada. A gente trabalha hoje no mercado, que é um mercado que mais movimenta dinheiro, né? Mais desejado. E assim, a pessoa acha que é fácil. Vai chegar aqui, vai conseguir pegar um projeto completo de um imóvel, vai ser uma coisa fácil, vai ser uma coisa que não vai precisar de conhecimento. E não é assim. Exato. E não é assim. A gente tem que estar sempre... Se você quer ser diferente, você tem que correr você atrás, tem que atualizar. Tá se atualizando e buscando cada vez mais conhecimento. Perfeitamente. E agora eu queria fazer uma pergunta, Laura, que linka essa questão da facilidade de informação, da parte que a gente falou positiva da tecnologia, mas que hoje eu também enxergo que existe o lado negativo da facilidade e da tecnologia. Queria saber de você se já aconteceu e qual é a sua opinião diante dessa situação. O cliente que vai lá, dá um Google, procura um projeto na internet, acha uma fachada assim, uma planta assada, chega, Laura, eu quero essa fachada para minha casa, eu quero essa planta. E aí você fala, se você quer isso, então você já nem precisa de mim, já né? Aconteceu, sim. A pessoa já chega e fala assim, não, é só você passar para a parte técnica. Às vezes falta de informação. Exatamente. Também, Né? Porque o cliente fala, a fachada que eu quero é essa. Porque o que acontece? Tem muitas plantas sendo ofertadas com preço baixíssimo eu vejo no na Instagram internet. direto, R$120. E assim, para as pessoas que são mais leigas, elas acham que aquilo ali é um projeto. Aí elas compram, pronto, acabou. Mas não, envolve toda a parte burocrática também. Você tem que dar entrada num condomínio, tem que dar entrada numa prefeitura. Você precisa se responsabilizar pelo projeto que você está fazendo. Exatamente. Mas assim, chega gente sim com planta já pronta. Exatamente. E querem que reproduza. Eu já falo, olha, isso é até parte da ética, que eu não posso pegar essa planta, copiar e pronto. Exatamente. E outra, o seu lote pode ser que o tamanho seja diferente. A questão da incidência solar é diferente. Tem que ser feito todo um estudo, não é simplesmente desenhar, pronto, acabou. Até, por exemplo, se eu pegar um projeto meu e falar assim, vou vender ele, não existe isso. Exato. Cada terreno é cada topografia é uma. Você pensa o projeto para aquela situação, Exatamente. Né? E aí acontece também com a gente e, assim, observei que a sua opinião é parecida porque já tiveram clientes que chegaram, Léo, eu quero... quando eu ainda mexia, né, com a parte de projeto, a gente ainda tem parcerias hoje com o pessoal da arquitetura e com engenheiros da parte de complementares, estrutural, instalações, mas o cliente simplesmente chegava já com o 3D da fachada que ele comprou num sitezinho lá, pagou R$1.000 e diz que o projeto veio completo, só precisa da RT. Uma coisa é a pessoa chegar com uma referência, que é diferente. Exatamente. Olha, eu vi essa fachada, adorei isso, queria tentar reproduzir na minha. Exato. É diferente. Facilita. Bastante. Exatamente. Normalmente eu sempre, um ponto de partida, normalmente, quando eu estou na primeira reunião inicial, eu sempre falo, olha, se você tiver referência de algo que você tenha gostado, me manda e pontua as coisas que você gostou. Então, a pessoa chega ali, fica tudo mais claro, sabe? Exato. Eu consigo decifrar e consigo projetar de forma assertiva. Entende mais rápido também o gosto do cliente. Tanto que meus estudos preliminares, no máximo que tem é uma modificação e assim, vou mudar uma cor de armário. Né? Coisas gritantes, sabe? No início não, no início eu tinha um pouquinho, porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? No início eu tinha um pouquinho de dificuldade ali, mas aí com o passar do tempo, experiência, sensibilidade, que é importante, eu comecei a entender mais os clientes e comecei a até projetar de forma assertiva. Então essa parte ajuda bastante. Legal. Bacana. E é onde eu falei, quando contrata um arquiteto que já tem a vivência, você não está contratando apenas uma prestação de serviços, é a vivência. Exatamente. Para ela chegar no nível que está hoje, olha a sinceridade. Da mesma forma que para mim, na primeira obra, meu amigo, era tremendo todo, com medo de dar errado e tudo mais. Hoje a gente consegue se apresentar
dá credibilidade. Então, quando o propriedade. cliente vem, eu falo, meu amigo, são mais de 30, 40 mil metros quadrados executados, eu sei do que eu estou falando, então confia. Exatamente. A palavra que ela falou, confiança, né? O cliente tem que chegar e confiar na gente. E assim, né? Laura, eu vi que você fez o projeto de uma casa aqui no Alto da Boa Vista, né? Sim. Foi um projeto completo? Não, é um projeto também para venda, Aham. mas eu instruí o engenheiro, né, que é um engenheiro que está construindo, que ele também tem uma construtora, a fazer pelo menos os projetos necessários. Então, o que eu fiz? Eu fiz todo o projeto arquitetônico, fiz todo o estudo da fachada, fiz planta de pinturas e revestimentos, a planta luminotécnica, eu falei que é essencial, planta de forro e paginação de pisos. Então, assim, as principais eu fiz. Marmoraria também, só que recentemente ela até me procurou para eu fazer a parte de marcenaria, que eu falei, é melhor você fazer marcenaria, porque na hora que você for vender, o pessoal já vai querer a cozinha completa. Não, com Exatamente. certeza, com certeza. E agrega valor demais, né? Não agrega só preço, é valor, porque o cliente, você vai investir um valor X com a marcenaria, mas você ganha um upgrade eu vejo de valor. que quando tá os né? armários ali, toda a parte de marcenaria no imóvel, dá mais uma cara de lar. Exatamente. A gente vai levar o cliente ali para fazer a visita. O olho quando chega tá a aquela brilhar, Quando tá aquela coisa toda vazia ali, eu vejo que o cliente não consegue ter essa porque imaginação. o cliente, ele é sabe? mais visual. É mais visual, Muito mais exato, visual, muito mais exatamente. visual. Então, Muito assim, mais visual. quando ele chega ali, já vê o armário, já começa a imaginar as coisas. Nossa, eu vou ali. cozinhar desse jeito, Nossa, eu vou minhas guardar roupas isso aqui aqui. nesse closet. E já tá É mais diferente. palpável, já tá mais rápido Mais o fácil, alcance. né? Porque já tiveram situações da gente apresentar imóveis e assim, em termos de conceito de planta, o imóvel que não tinha armário era bem melhor, se você fosse considerar a concepção geral. Só que ele não tinha marcenaria. E aí você fala, não, mais 2 meses está tudo pronto. Só que o cliente ele já quer mudar para ontem. Aí ele vendeu o imóvel, já quer adquirir, já quer entrar, fazer o churrasco, chamar Só a quer família mudar para comer, mesmo só e quer mudar. pronto. Só quer Exatamente. mudar. Aí ele vê um outro imóvel que já está com a marcenaria, já está tudo pronto, fala, aqui eu não preciso, é só trazer a cama, as coisas e eu já mudo. Não, faz total diferença. Então faz diferença demais, demais, demais. E é sempre pensar como um investimento, né? Não apenas gasto. Tô gastando mais. Não, aqui tem Não, tô muitos, né? investindo, né? E outra coisa, assim, pra gente finalizar, que é outra dúvida minha também, das piscinas. A gente fala que gosta muito de área de lazer, né? Eu particularmente gosto. Eu quero construir minha casa, eu quero botar uma piscina ali top. Como é que tá esse gosto aí nos projetos? Conceito para piscina. Conceito. E as pessoas estão Piscina querendo... grande, Estão pequena, querendo furou. projeto com piscina, sem piscina. Como é que você tá sentindo essa questão aí da piscina? Olha, normalmente, clientes de alto padrão sempre querem ter a questão da piscina. Normalmente são piscinas que tenham a parte de hidromassagem. Iluminação. Vou... Fala aí. Olha, hoje em dia os clientes até debatem muito, porque sabe essas piscinas que tem aqueles LEDs RGB coloridos? Normalmente em piscina Sim, a gente sim, vê, né? É igual exato. o jardim, aquelas luzes aquelas verdes. luzes, aham. Gente, não existe isso mais. Assim, existe para quem gosta, né? Mas iluminação também, 3.000K, 2.700. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de brincar um pouco com a iluminação. Então, ao invés, por exemplo, tem a piscina aqui, ao invés de colocar a iluminação desse lado e desse lado, eu coloco só de um. Que aí legal. joga a iluminação, ele faz um contraste faz bonito. um efeito, né? Coloca uma iluminação atrás de uma cascata também é bonito. Então tem a cascata ali jogando Iluminação água. demais também. Iluminação demais não funciona. Porque imagina, tudo iluminado, perdeu o sentido. Natal. É jogo de luz e sombra. Iluminação Entendi. é jogo de luz e sombra. Entendi. Mas, Bacana. basicamente isso, assim. O pessoal tá buscando, assim, a maioria dos projetos quer com piscina, ainda tá funcionando Alto dessa padrão. forma. Alto padrão, Sim, né? a maioria quer. São raros os que não querem. Normalmente, os que não querem é porque tem filho pequeno, Tem alguma muitos coisa assim. construtores hoje, eu tô observando, construindo sem a piscina também, né, Léo? E aí é uma. Isso Porque de aí depois fato você tem a acontece. opção de construir, né? Depois que ela tá construindo, você não vai Isso. poder tirar. exatamente. Até porque Os é um custo projetos- elevado, uma piscina. O que eu percebi também é que os projetos são elaborados com a piscina, mas na execução alguns não executam, mesmo a Mas parte de alto deixa ali padrão. já- Isso, mas já deixa previsionado as instalações prévias e tudo mais. Até porque também depende da necessidade. E uma coisa que a gente já observou, que a gente comentou, trabalhando com a questão da venda dos imóveis, né, e atendendo às necessidades do cliente, depende também da região. Porque, por exemplo, aqui em Brasília tem região que a gente sabe que a maior parte das pessoas já são pessoas mais velhas, são pessoas ali acima dos 40 anos. Aí, para esse tipo de pessoa, é melhor ter um ofurô, uma coisa menorzinha, ou uma banheira bem Tem muita gente que elegante. prefere, até por questão da manutenção. Manutenção. Porque é fácil ter. Piscina é pro Mas é a povo manutenção, fala que exatamente. piscina é pra visita, né? Exatamente, que
chega um tempo, realmente a pessoa para de usar. Para de usar, exato. Então eu percebi isso com os clientes que chegam até nós, é que quando são clientes mais novos, casais Pilhado mais novos ali. e tudo mais, pilhado, É que é muita tudo muito festa, novo, muito né? churrasco, Então, muito amigo. piscina. E aí tem criança já maiorzinha, mete a piscina. Mas quando você pega aqui aquele casal de meia idade, que já está estabelecido, que quer mais tranquilidade, Experiente, fala, vou normalmente mostrar aqui, projeta com a piscina, mas fala, não, bota uma banheira no meu quarto, aquele espaçozão que pode ficar, bota uma claraboia para eu olhar as estrelas quando eu for chegar até de romântico, noite. né? Até Exatamente. romântico. E aí o cara, porque a piscina realmente dá muita manutenção, é o que o Pedro falou. Quando chega nessa etapa, né? Aí ou são os netos que vão utilizar, ou é o pessoal da família. Quem mora na casa acaba não utiliza. E aí a manutenção, aquela manutenção que tem que ser feita, acaba sendo um custo que no final, Para né, você não usar, vale a pena. imagina. Exatamente. E fora o custo do executivo, né? É, Você uma vai colocar um piscina- furor entre um ofurô e a piscina, Não, a muito diferença legal. de preço Cara, é acho que a gente absurda. conseguiu bater um papo aí com muita informação. Ah, foi ótimo. Muita qualidade, eu muita acho, informação. Com certeza vamos convidá-la novamente. Ah, vou Que ficar vai ter feliz muito mais demais. coisas pra gente conversar, Exato. né? Que eu acho que conversa muito, vai Exato. muito É. além, é muitas dúvidas, são muitas informações que a gente precisa passar. Isso. E quero te agradecer. Ah, eu Muito que agradeço obrigado, pelo convite. De verdade, foi muito bom, foi bem leve, foi tranquilo. Quero que você fique à vontade para deixar uma mensagem aí para outros arquitetos, pessoal que está começando. Deixa seu Instagram também aí para o pessoal seguir, a gente vai deixar na descrição também, mas pode ficar à vontade. Bom, gente, para o pessoal que está ali, né, na época da faculdade, assim, são muitas incertezas. Eu também tinha muita incerteza na minha época. Só que eu acho assim, aproveite, é um pouco clichê, mas aproveite todas as oportunidades que aparecerem. Então, busque estágio, porque a faculdade é uma base, mas se você não for além, você não Exato. vai se destacar no mercado. Não tem como. Exatamente. Então, assim, procurem fazer estágios, pelo menos fica ali 6 meses em cada um, em bons escritórios. Faça uma monitoria, igual eu fiz monitoria, eu fiz iniciação científica, então, assim, até no meio Legal. acadêmico é legal. Isso é verdade. E assim, procure mesmo, bata na porta do escritório, tem que ser assim, cara de pau mesmo, Você sabe? não, Correr ninguém vai atrás. fazer por você. Exato. O não ele Exatamente. já tem, então tem que ir atrás do Exatamente. sim, né? Então vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa assim, porque quando você sair, você já sai um pouco mais confiante. Então assim, mesmo que você trabalhe para alguém, para algum escritório, e tenha essa vontade de trabalhar por conta, né, por conta própria, faz ali uma reserva de emergência. Eu sei que pode ser difícil, mas faz ali pelo menos uns 6 meses, investe no Instagram, porque hoje em dia o meio assim, Quem que não tá capita, na rede exatamente, social não tá se no Instagram. vendendo. Então vai montando seu portfólio ali aos poucos, porque uma hora vai surgir o primeiro cliente, aí depois do primeiro, você fazer um trabalho bem feito ali, aí vai surgir outro e outro, e você vai conseguir crescer. Legal. Seu Instagram, pro pessoal seguir. Ah, meu Instagram é laurafernanda_arquitetura. Legal. Bacana. Eu quero... Agradecimentos finais aí, Léo. Exato. Eu quero fazer um agradecimento, né, a todos que estão nos acompanhando aí desde o primeiro episódio, a evolução do nosso canal. Quero te agradecer também pessoalmente, Laura, agradecer pelas informações, agradecer meu parceiro aí, Pedro, meu sócio, agradecer ao nosso patrocinador, Varejão do Piso, também ao nosso novo parceiro aí, Saga Volkswagen aqui de Brasília. Fazer um agradecimento especial a Deus também, que nos permitiu estar aqui neste momento e que venha o próximo episódio. Legal, eu também queria deixar uma mensagem para quem está passando por dificuldades aí, que a gente vê muitas pessoas, às vezes, só reclamando muito. E a primeira coisa que você deve fazer é buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Entenda o que precisa ser feito dentro do que você está desenvolvendo ali. Você tem que buscar esse entendimento. Cara, o que eu preciso fazer? Preciso melhorar meus hábitos, minha alimentação, as pessoas com quem eu mais ando. Eu preciso melhorar esse ambiente. Entenda o que você precisa fazer e comece a fazer o que precisa ser feito. Se você fizer isso, primeiro. se você fizer isso, eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar. Sabe? Porque às vezes é só isso. A vida é só isso, é só falta de informação. O conhecimento liberta. Exato. Por que eu gosto de ler muito? Porque, cara, cada livro que eu leio ali, eu aprendo tanta coisa que eu falo, caramba. Então, assim, essa dica que eu quero deixar hoje para os corretores, arquitetos, pessoal do mercado imobiliário, siga esse passo a passo aí que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, você vai conseguir alcançar seus objetivos.
E deixar um abraço para finalizar esse nosso 11º episódio. Estamos chegando Já que um dia estamos nos chegando. 50, Léo. Não vai demorar, verdade. não. A gente já tem que planejar a comemoração de algum deles, Com né? certeza. A Assim, gente eu sempre quero, estabelece meta aqui na Casa Olho, Pôr do Olho, tem que estabelecer uma meta. eu aí, quero quando deixar bater o abraço aí pro Léo, Israel novamente. Israel, né? Eu que chamo ele Israel, de Léo. Léo sempre. Israel, grande abraço para você. Obrigado por acreditar na gente. Pessoal do Varejão do Piso. Grande abraço também para o Carlos, né, o gerente lá da saga Volkswagen. Volkswagen agora andando junto aí com o Podzoli. Exatamente. Então, pessoal, foi isso. Nosso 11º episódio do Podzoli. Grande abraço. Até mais.